Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia Instagram, bom dia YouTube, que você vai assistir essa live depois gravada lá no meu canal, no YouTube, no Motivada para Motivar. Então sejam muito bem-vindos todos vocês. Vocês do Instagram, vocês do YouTube, ok? Se você ainda não se inscreveu no meu canal lá no YouTube, faça isso agora. Comenta nos vídeos, curte, compartilha, né? Deixa o seu like lá, compartilha o vídeo, nos ajude a fazer crescer esse canal, tanto aqui, né, o Instagram, o perfil do Instagram, Motivada para Motivar, quanto o canal lá no YouTube. Sandra, por quê? Para quê? Gente, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível, levando conhecimento, autoconhecimento, levando clareza de vida, direcionamento, porque o autoconhecimento e o conhecimento, eles libertam, eles trazem um novo direcionamento para as nossas vidas, eles tiram pessoas da depressão, pessoas da ansiedade, pessoas da ociosidade, tá? Então, né, se você for pesquisar por aí quantas pessoas foram salvas através do autoconhecimento e do conhecimento, se entenderem seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, aquilo que precisa desenvolver, aquilo que precisa flexibilizar. Então, assim, quando a gente se conhece, quando a gente busca esse autoconhecimento e busca o conhecimento, a gente expande. Ok? E o desejo do meu coração é fazer com que pessoas que acessem tanto o Instagram aqui no Motivada para Motivar, quanto o meu canal lá do YouTube, é que essas pessoas possam crescer, se desenvolver, dar um start, fazer alguma coisa das suas vidas, tomarem algumas decisões, mas poderem fazer algo, tá bom? Então, contribua aí. Eu tenho pedido essa ajuda, eu tenho pedido essa parceria, porque sozinha eu não vou conseguir. Sozinha eu não vou conseguir. Eu preciso de vocês, de você que assiste os vídeos, para que você possa colocar nos seus grupos da família, colocar no seu status, nos seus stories. É sobre isso, tá? Pensa o seguinte, quando você transborda, um vídeo, compartilhe um vídeo, você está transbordando na vida de alguém, tá? Deixa eu convidar aqui. Vou convidar. Vamos lá. Convidar algumas pessoas para entrarem aqui na live. A gente manda o convite, né, gente? Nosso desejo, qual é o nosso desejo? É ter mais de 1000 pessoas na live. Mas sabe o que me conforta e me consola? Vou falar para vocês. Eu vou falar para vocês o que me consola e me conforta. Bom dia. Bom dia, Val. O que me consola e o que me conforta é saber que Pablo Marçal, que hoje tem, sei lá, nem sei quantos seguidores ele tem, eu sei que ele tem incontáveis seguidores. Ele deixou uma live salva. Sabe pra quê? A primeira live que ele fez, as primeiras lives que ele fez, ele deixou... Ah, cheguei, Brasil. Tá igual aquele meme, hein? Ele deixou a live dele salva com 2 pessoas, exatamente como tá aqui, ó. 2 pessoas na minha live. Sabe? Isso que é legal, porque um dia ele começou com 2 pessoas. Claro, hoje ele usa estratégias, ele mesmo fala que ele investe milhões em tráfego pago. Milhões. Mas tem de retorno bilhões. A gente sabe que funciona, né? E não é só colocar o dinheiro ali e fazer o tráfego pago.
é ter como receber essas pessoas nas suas redes sociais. E ele foi se estruturando ao longo das jornadas, né? Mas isso que me conforta e me consola. Que hoje eu tenho 2 pessoas aqui na live, às vezes a gente bate 10, 12, e esse dia é o dia top, mas vai chegar a hora que vai explodir, certo? Vamos ver o que Deus tem. Concordo. Autoestima lá em cima dessas 2 aí. Aí, ó, outra aí, ó, também, super elegante. 3 mulheres lindas. 3 motivadas. Ó, 7 de fevereiro, essa palavra é pra você, hein? Pra você. Você terá vontade de desistir. Quem nunca, né? Portanto, não nos... cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Olha, a letra... Olha só, né? Porque eu não sei ler, não. A letra vermelha, pequena, a de cima. E a luz aqui não é boa e o meu óculos acho que já tá... Acho não, tenho certeza, já tá, né? Precisando de outro. Então, vou ler de novo. Você terá vontade de desistir. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Preste atenção. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Eita! Se não desistirmos. Tem uma condição aqui. Não nos cansemos de fazer o bem. Ponto. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Esse é o pagamento por fazer o bem. Então, preste atenção. O pagamento por você fazer o bem é uma colheita de bênçãos, certo? Mas tem uma condição. Se você não desistir. Às vezes as pessoas me perguntam em certas situações, dá vontade de desistir? Eu digo, dá sim. Há dias de choro, lágrimas, questionamentos, pressão e oposição. Mas olho para o exemplo de vários homens e mulheres na Bíblia, que apesar das dificuldades, do medo e das incapacidades, enfrentaram o desconforto e fizeram a diferença no ambiente em que estavam. Neemias não sofreu oposição enquanto servia ao rei no palácio. Entretanto, ao se mover de acordo com a vontade de Deus, disposto a reconstruir a cidade de Jerusalém, logo foi surpreendido por inimigos que tentaram impedi-lo. E eu estou lendo um livro que fala a história toda de Neemias, tá? Um livro sobre liderança baseado na história de Neemias. Gente, enquanto você não está fazendo nada, ninguém vai te incomodar. Você não está agindo, você não está fazendo, você não está brilhando, você não está sendo visto, você está lá, só lá na sua. Comece a fazer algo para você ver. Comece a fazer a vontade de Deus para você ver. Lidere algum departamento para você ver como tudo se levanta contra você. Pessoas que você nem espera, pessoas que você nem imagina, abrem a boca para falar de você, para falar da sua liderança. Aconteceu comigo. Uma pessoa que eu nem liderava essa pessoa. Em nenhum dos 2 departamentos que eu liderei, eu não liderava essa pessoa. Ela não era minha liderada. Ela se levantou contra mim com uma fúria, com palavras. Parecia que estava saindo marimbondos assim da boca da pessoa para me atingir. Do nada. Aí você fica sem entender. Por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. Quando o cansaço tomou conta do povo de Judá, desistir parecia a melhor opção. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Eles diziam, Neemias, no entanto, continuou a liderá-los com coragem, sabedoria e estratégias. Neemias foi um líder estratégico, gente. E foi assim que, com a ajuda do Senhor, conquistaram a vitória.
lamentável, passou por isso, né? Se você deseja realizar os planos de Deus, prepare-se para sofrer oposições internas e externas. Aqui não tem meias palavras, não. É isso aqui. Vai seguir a Deus, vai servir, é isso aqui, tá? Ataques, oposições internas e externas. Mas guarde em seu coração as palavras de Neemias. Não tenham medo do inimigo. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Neemias 4:14b. Mulher, olhe para o alvo. Ainda que você sinta vontade de desistir, fique firme e não se esqueça de quem é o seu Deus. E eu vou dizer mais. A palavra de Deus diz que se eu posso fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Então não seja covarde, com medo da oposição, com medo da afronta, com medo da fofoca, com medo da acusação, com medo dos ataques. Que você deixe de fazer a obra de Deus, que você deixe de cumprir o seu chamado. Por medo, o Senhor não chama os medrosos, os covardes, os tímidos. Ele chama aqueles que ele sabe que ele capacitando, podem fazer a diferença. Então preste atenção, se você pode fazer o bem, servir a Deus, e você não está fazendo por medo, porque eu já sofri, porque eu já vivi isso, porque já aconteceu aquilo, você está pecando, tá bom? Essa é a minha palavra para você? Não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus para mim e para você. Pega essa daí. Vontade de desistir? Todo início de ano eu tenho vontade de desistir. E aí? Estamos aqui lendo esse livro aqui. Aquele devocional aqui, esse devocional, Mulheres, de Viviane Martinello. Capa dura, tá? Eu recebi da loja Cairóis, em Nova Iguaçu. Essa loja Cairóis, gente, é uma loja que tem mais de 20 anos em Nova Iguaçu, ao lado da Casa e Vídeo, próximo à rua Dom Vomô. É uma portinha, mas eles estão ali há anos, vencendo todas as dificuldades. Uma loja que tem de tudo de artigos evangélicos. Então tem Bíblia, devocional, presentes para você dar para as irmãs, para o seu pastor, para quem você quer evangelizar, camisas, vestidos, batas, tem tudo lá, tá? Loja Cairóis. Ano passado era o Café com Deus Pai que essa loja Cairóis me deu. E esse ano... gente. E esse ano é o devocional Mulheres, tá? Os livros que nós lemos aqui na live, isso aí. Os livros que a gente lê aqui na live, a gente recebe, tá? Como patrocínio da Papel Colorido RJ. E você que é meu seguidor, você tem desconto, tá? Então já corre e já faz o seu pedido e já vê a questão do frete. Estamos lendo esse livro aqui que se chama Mentes Tranquilas, Almas Felizes, da pastora Joyce Meyer. E, gente, esse livro está sendo um tapa na cara. Em tudo, a questão de comportamento. Eu sou muito parecida com a Joyce do passado. Eu me identifico muito com ela. A cada dia que eu leio, a cada livro que eu leio dela, eu me identifico muito com ela. Eu sou muito parecida com ela. Gente, quero fazer um recadinho aqui. Fabiana tá aqui ainda? Fabiana? Acho que saiu, né? Fabiana, tá aí, Fabiana? Fabiana, tá aí? Acho que só tá Val e Leandra.
Estamos na parte 3 do livro, Liberando o Poder e a Bênção de Deus. Essa é a parte final do livro, ele é dividido em 3 partes. E em cada parte tem 5 capítulos, tá? Então, a primeira parte a gente leu 5 capítulos, segunda parte mais 5, terceira parte a gente entrou agora, leremos mais 5 capítulos aqui, tá bom? E o capítulo 11, que faz parte da parte 3... Bom dia! Diz assim, ó, viver em harmonia com os irmãos. Eita, olha o que está falando aqui. A igreja em Atos dos Apóstolos tinha uma grande força espiritual. Por quê? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo com um objetivo comum. Esses cristãos tinham a mesma visão, o mesmo objetivo e seguiam em direção ao mesmo ponto. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Atos 4, 24. Eles oravam em concórdia. Atos 4, 24. Viviam em harmonia. Atos 2, 44. Cuidavam uns dos outros. Atos 2, 46. Atendiam às necessidades mútuas. Atos 4, 34. E viviam uma vida de fé. Atos 4, 31. A igreja primitiva, como descrita no livro de Atos, vivia em unidade e, como resultado, operava com um poder maior. No entanto, quando a igreja começou a se dividir em várias facções com diferentes opiniões, o poder da igreja esmoreceu. As pessoas que não conseguiam viver em concórdia por conta de seu orgulho e outros problemas relacionados fizeram com que a igreja se dividisse em muitos grupos diferentes. No entanto, o apóstolo Paulo disse à igreja dos Coríntios que eles tinham que se entender entre si, se eles quisessem receber as dádivas que Deus havia prometido. Ele escreve na primeira carta aos Coríntios: fiel, cujas promessas são sempre verdadeiras e dele podemos depender, é Deus, o qual chamou à comunhão com seus filhos, com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Os cristãos da igreja de Corinto eram pessoas iguais a nós, pessoas em relacionamentos umas com as outras, discutindo sobre temas triviais que deveriam ser importantes para elas. Vemos isso em 1 Coríntios 12. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. A mim parece que apenas os nomes foram trocados nas discussões de hoje em dia. Agora ouvimos: eu sou católico, eu sou luterano, eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou carismático. Continue a ler até o versículo 13. Acaso Cristo, o Messias, está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Um esporro básico aqui, né, gente?
Sejam bem-vindas. Paulo estava dizendo aos coríntios para pensar em Cristo, não uns nos outros. Se devemos viver em paz uns com os outros, e liberar o poder e as bênçãos de Deus em nossa vida. Devemos fazer o mesmo. Às vezes ficamos tão chateados e preocupados com o que os outros cristãos estão fazendo que esquecemos tudo sobre Jesus e que Ele nos chama para vivermos em unidade uns com os outros. Já falamos aqui na leitura desse livro que o Senhor, Ele pode habitar num lugar de conflito, porque Ele está ali para nos resgatar, Ele está ali o tempo todo como nossa fortaleza, como socorro bem presente, Ele pode habitar. Mas o que você não vai ver em um lugar de conflito, em um ambiente de conflito, de discórdia, são as bênçãos do Senhor. Quer ser abençoada? Evite conflito, evite discórdia. Você pode estar dizimando, ofertando, trabalhando, sem cessar na obra do Senhor, fazendo tudo, não se atrasando em todos os cultos, servindo. Mas se você contribui para um ambiente de discórdia, as bênçãos do Senhor não te alcançarão. Bênçãos destinadas só a você. Bênçãos que Ele já liberou, já está liberada. Só falta Ele abrir ali, ó, para elas caírem sobre você. Mas não vão cair enquanto você for alguém que promove ou ignora um ambiente de discórdia e de conflito. É forte. É difícil ouvir essa palavra. Ah, Sandra, mas eu faço tudo na igreja, eu sou tão prestativa, eu sirvo tão bem, eu faço isso, mas, quando bagunçam ali, quando fazem isso aqui, e eu já... Ei, não promova a discórdia, não incentive, não alimente, seja na casa de Deus, seja na sua casa. As bênçãos do Senhor não são derramadas em um ambiente de discórdia, de conflito. O que diz o Salmo? Vou ler aqui para você. Não gosto muito do meu perfil aqui, gente. Textão. Salmo 133. E vi um negócio aqui, depois eu vejo. Olha só, Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Harmonia. Tem que ter harmonia entre os irmãos, nos ambientes. Procure viver em harmonia e paz. Eu nem sabia que era isso. A palavra de Deus instrui, encoraja e clama aos cristãos que vivam em harmonia uns com os outros. Por quê? Porque Deus nos quer abençoados, levando nossa vida com poder, e Ele sabe que uma vida assim não é possível a não ser que vivamos em paz. Se possível, tenha paz com... Quero ouvir. Se possível, tenha paz com... Coloca aí, por favor. A paz nos une ao precioso Espírito Santo. O Espírito de Deus é um espírito de paz. Jesus é o príncipe da paz. Quando ele estava preparado para ascender aos céus, disse aos seus discípulos: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo.
nem tenham medo. Parem de permitir a si mesmos a agitação e a perturbação e não permitam a si mesmos serem medrosos, intimidados, covardes e inquietos. Ela completa aqui os versículos, tá, gente? É por isso que eu, às vezes, paro aqui. Após sua ressurreição, Jesus apareceu para seus discípulos. O 20º capítulo de João nos conta suas aparições para seu povo. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, em João 20, 19, 21. Ainda que seus discípulos estivessem atrás das portas fechadas, Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês, João 20, 26. Acho que é evidente que Jesus estivesse dizendo: permaneçam em paz. Jesus nos deu sua paz para a nossa proteção. A palavra diz que devemos tão somente acalmar-nos e deixar que a paz seja o juiz em seu coração. Temos que buscar a paz com perseverança e ser pacificadores. Jesus nos deu a paz, mas esta certamente não escapará se não estivermos determinados, nos escapará se não estivermos determinados a mantê-lo conosco. A palavra de Deus nos diz que, se quisermos viver em harmonia uns com os outros, devemos perseverar na paz e buscá-la. Pedro escreveu em sua epístola: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar uns com os outros. Amem-se. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ai, gente, eu não vou ler, porque eu não gosto de ler o que está entre parênteses aqui, que é o que ela coloca, porque não é o versículo, entende? Aí fica confuso aqui na hora da leitura, mas a leitura que ela colocou aqui é 1 Pedro 3, de 8 a 11. Não basta desejar a paz, temos que viver de verdade em paz. Preste atenção. É muito difícil isso aqui, tá? Mas muitas vezes nós que somos cristãos, a gente tem o hábito de dar a paz para as pessoas como um cumprimento. A paz do Senhor, a paz. Só que muitas vezes nós não estamos em paz. Não estamos vivendo a paz, não estamos promovendo a paz. Então, de nada adianta, só está saindo uma palavra da sua boca, mas não está saindo a paz. Por quê? Porque você não está em paz. Então, antes de você querer anunciar a paz para as pessoas, ou viver de aparência, promova a paz nos ambientes onde você está inserido. E onde você está inserida? Na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na igreja onde você faz parte, que é o seu ministério ali. Então procure viver em paz, para que quando você abrir a boca e desejar a paz, mencionar a paz, ela seja real na sua vida, para que você possa para que ela possa surtir efeito na vida dos outros. Então, antes de dar a paz do Senhor, promova a paz nos ambientes onde você está. Paulo deve ter compreendido como a paz pode ser fugidia, e a não ser que a persigamos. Diligentemente, porque em muitas de suas cartas ele clama aos cristãos para que vivam em harmonia. Por exemplo, escreveu aos Filipenses: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem
os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2, versículo 2 e 3. Paulo disse também aos Efésios: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do vínculo da paz. Gente, talvez eu entendo, eu nem sou uma das pessoas mais estouradas, né, mais explosivas, mas as pessoas que são muito explosivas, talvez elas tenham muito mais dificuldades para viver em paz com os outros. Por quê? Porque geralmente elas são impacientes, intolerantes. E existem pessoas que extrapolam, né? Elas abusam da nossa paciência. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Paulo ele, na verdade, em todas essas partes aqui que Paulo está falando, sobre ser tolerante, né, suportai-vos uns aos outros, sermos dóceis no falar, o que Paulo está querendo dizer para a gente? Paulo está dizendo que existe um estilo de vida a ser seguido, que é o estilo de vida de Jesus. E para eu me considerar cristã no caso, eu tenho que seguir o estilo de vida de Jesus. E se eu era uma pessoa explosiva, impaciente, intolerante, eu preciso ter um novo estilo de vida a partir de agora. De quê? Treinar a paciência. Treinar a tolerância. Não tá sendo fácil essa palavra não, tá? Não tá sendo fácil não. Para viver em harmonia, devemos fazer concessões uns para com os outros, deixando de considerar erros e defeitos alheios. Devemos ser humildes, amorosos, compassivos, corteses. Devemos estar dispostos a perdoar rapidamente e com frequência. Não devemos nos ofender facilmente e devemos abençoar os outros em vez de os amaldiçoar. Devemos ser generosos na misericórdia e devemos suportar tudo. Sermos pacientes. Não é mole não, tá? Quem tá gostando da palavra aí hoje? Fala aí, quem tá gostando da palavra? O doce som da harmonia. Deus deu-me um exemplo do que significa viver em harmonia uns com os outros quando eu estava cumprindo o ministério em uma igreja. Eu havia pedido a todo o grupo de adoração para voltar à plataforma e então pedi que cantassem e tocassem uma canção de sua escolha. Eu sabia, é claro, só chicotadas, isso aí. Eu sabia, é claro, que todos iriam escolher uma canção diferente, porque eu os havia instruído sobre a lista de canções. E quando eles cantaram e tocaram, o som foi horrível. Não havia harmonia. Então pedi que cantassem Jesus me ama. Ela soou doce, suave, maravilhosamente reconfortante. Ah, papel colorido. A desarmonia é barulho no ouvido de Deus. Mas quando vivemos em harmonia, produzimos um doce som. Cheguei, Brasil! Não somente isso, mas quando vivemos em paz uns com os outros, estamos, na verdade, em guerra espiritual. Gente, muito forte isso aqui.
Olá, Eliane. Preste atenção, olha essa parte aqui. Quando vivemos em paz uns com os outros, estamos, na verdade, em guerra espiritual. Quando você, isso quer dizer, pensa ao contrário agora. Se você está vivendo em guerra com seus irmãos, com a sua família, com seus vizinhos, com seus clientes, com seus fornecedores, com o mundo, você está vivendo em guerra com o mundo, então você não está em uma batalha espiritual. Sabe por quê? Porque o diabo já está ganhando na sua vida. Muito forte. Agora, quando você treina, faz o possível e o impossível, seguir um estilo de vida de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, aquele que subiu aos céus e deixou a paz dele. Não é qualquer paz, certo? É a paz que excede a todo entendimento. Se você treina isso, vive isso, busca ser paciente, tolerante, flexível, suportando os seus irmãos em amor. Então você está buscando a paz com eles. Então você está em guerra espiritual. Você está guerreando. E se você está guerreando, só tenha certeza de uma coisa: existe um Deus que está à frente da batalha. Existem milhões de anjos guerreando a seu favor. E o diabo, ele não pode tocar na sua vida. O que você escolhe hoje? Viver em guerra com o mundo e em paz com o diabo? Ou viver em paz com os seus irmãos, com os seus familiares, com os seus vizinhos, com os seus clientes, com o mundo, e saber que tem um Deus guerreando uma guerra por você? O que você escolhe hoje? Muito forte a palavra de hoje, tá? Eu sabia, é claro, que todos iriam colher... peraí, me perdi aqui. Não somente isso, mas quando vivemos em paz uns com os outros, estamos, na verdade, em guerra espiritual. É isso aqui. Deixa eu até sublinhar isso aqui, para eu não esquecer. Com quem eu quero estar em guerra? Com os meus irmãos? Ou com o diabo? Porque se eu estou em guerra com os meus irmãos, eu estou em paz com o diabo. Forte? Eu quero que você entenda só. Se você não entendeu nada da live, não tem problema. Preste só atenção aqui em mim. Olha aqui pra mim. Quando eu estou em guerra com os meus irmãos, com quem Deus mais amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, quando a gente quer tocar o coração de Deus, é só você amar pessoas. Quer tocar o coração de Deus? Ame pessoas, suporte pessoas, tolere pessoas, cuide de pessoas, ajude pessoas, transborde na vida das pessoas. Aí você vai tocar o coração de Deus. Fazendo tudo ao contrário, não vou fazer mais nada para ninguém, que as pessoas não me entendem, que as pessoas são isso, são aquilo, agora eu vou viver a minha vida e pronto, acabou. Estamos de mãos dadas com o inimigo, porque é isso que ele quer. Ou você vive em paz com seus irmãos e assume a guerra com o diabo, ou você vive em guerra com seus irmãos e anda de mãos dadas com o diabo.
Eu quero ouvir os comentários aqui. A gente já terminou o capítulo 11, tá? O que tem aqui agora são o resumo e a reflexão que todo fim de capítulo tem. Para quem entrou na live e tá um pouquinho perdido, a gente tá lendo esse livro aqui, ó, da pastora Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Você encontra esse livro com desconto, porque você entrou na live, porque é meu seguidor, na @Papel Colorido RJ, ó, tá aí a Papel Colorido RJ, que ela é a minha patrocinadora, tá? Então procura, quando acabar a live, procura Papel Colorido RJ, pergunta o preço não, pergunta o valor desse livro, de outros livros, porque tem muitos, tá? E é isso, combina lá o frete. Mas eu quero ouvir de você. O que você achou dessa palavra? Qual é a sua decisão a partir de hoje? Quero ouvir, gente. Para aí, para de lavar louça. Leandra, já tomou um banhozinho, já veio da corrida. Dona Val, cadê você? Para um pouquinho a produção aí, escreve aí. Live podia aparecer a voz da pessoa, né? Que a pessoa gravaria um áudio rapidinho. Gente, eu tô com um brinco, ó, de Bia Nandes, tá? Minha orelhinha grande, né? Mas, ó, foca no brinco. Olha que coisa linda, gente. Bia Nandes Acessórios. Não fica preto, é de pérola. Pode me dar pérolas, gente, que eu sou chiquíssima, como diz Cíntia Chagas. Quieta, tô de mãos dadas com a... mas não é continuar quieta, tá? Não é quieta. É ser um agente da paz, tá? Porque muitas vezes a gente se fecha. Eu quero abrir um parênteses aqui por experiência própria. Eu já passei, tem quase 30 anos de evangelho. E hoje, a Sandra de hoje não é a mesma de quando foi, né, recém-convertida, né? Em 1900... Me converti em 1997. É, 1997. Eu sou tranquila, tento ter paz com todos. Seja tardio no falar, no agir. Sério. Sim, então, preste atenção. Mas o que a leitura está falando aqui pra gente? Que não é só o falar. Nós lemos em alguns capítulos aqui atrás que nós precisamos ser rápidas na hora de perdoar. Então a gente precisa perdoar com mais facilidade, com mais rapidez. Por quê? Quanto mais rápido a gente perdoar, menos tempo de fermentação esse sentimento tem dentro de nós. Porque quanto mais ele fermentar, mais aguçado ele fica. Então seja rápido no perdoar. Bateu? Papum, perdoou. Ah, tá bom, vai lá. Paz. Mas tem que ser, né, de coração. E muitas vezes a gente quer se calar. A gente quer se fechar, também não vou falar, né, não vou me misturar. Não, gente, não é deixar de viver o que você tem que viver, não é deixar de fazer o que você tem que fazer, o que você foi chamado para fazer, o seu ministério. Às vezes a gente entrega um ministério, não tô falando por mim mesmo, tá? A gente entrega um ministério porque a gente não quer mais esquentar a cabeça e bater de frente com irmãos. Só que o que a palavra tá dizendo pra gente? A gente precisa aprender a conviver, não é se esquivar. A gente só aprende a conviver convivendo. Deu para entender? A gente só aprende a conviver convivendo. Vamos colocar isso aqui como um insight? Vou colocar bem chulo mesmo. A gente só aprende a conviver convivendo. Não se esquivando. Porque a nossa tendência, e aí eu estou falando por mim também, a nossa tendência é achar que viver em paz é se esquivar do problema. Não é. É se desenvolver
em meio ao problema, em meio à situação. Como eu posso crescer como pessoa, como serva, como cristã, como líder, convivendo e vivendo no problema, aprendendo a extrair de mim o desejo da paz para aquele irmão, sincero, sem querer afastá-lo. Gente, isso para mim está sendo, tremendo. Você tá me entendendo? Tá me entendendo? Quem tá me entendendo? Essa é uma característica já sua, né, Leandra? Porque você é estável. Os estáveis são pacificadores por natureza, mas muitas vezes se fecham no seu mundo e evitam o contato para não se machucarem. Eles nem machucam as pessoas, eles não querem se machucarem, então eles se isolam. E não é isso que a palavra está dizendo. Quando Jesus fala para os discípulos ali, tenham paz, né? Vivam em paz, vivam em paz. Jesus está martelando na cabeça deles. Por quê? São 12 homens com temperamentos diferentes. Isso aí. Que é melhor a paz do que a razão. Sim. Muitas vezes a gente vai ter que ceder, flexibilizar. Vou dar um exemplo prático, né? Tem irmãs da minha igreja aqui. Desde que eu entrei na igreja em que nós estamos, eu sempre fui líder, junto com outras pessoas, auxiliando ali, líder do departamento infantil. E por eu ser muito organizada, detalhista, disciplinada, eu colocava na minha cabeça algumas regras que eu tinha que seguir. Às vezes, por exemplo, tinha recesso da salinha, né, das crianças, não tinha professor, e as crianças iam para a salinha. E aí eu ficava igual uma dona da salinha, sabe? Ai, meu Deus, não pode, vai pra lá, não sei o quê. E eu era vista como grosseira. E eu não estava em paz. Acabava que eu não promovia a paz. Eu promovia um conflito. Por quê? As mães iam às vezes ensaiar para reunião, queriam que as crianças ficassem na salinha, eu não queria, porque as crianças bagunçavam o armário, bagunçavam a salinha e tal, e as coisas sumiam e as coisas quebravam. E eu demorei a aprender que a salinha não é minha, a igreja não é minha, o templo ali, né, não é meu. E aí, quando eu entendi que eu poderia promover a paz, eu chegava às vezes em uma das mães e falava, olha, tudo bem, a criança vai estar lá, só que não tem nenhum adulto lá para olhar, tá? É responsabilidade sua, de como mãe e tal. Mas eu me desprendi daquilo, porque o fato de eu querer guardar a salinha, preservar, manter arrumada, era uma coisa ruim? Não, era uma coisa boa, a minha intenção era ótima. Mas aos olhos dos outros gerava conflito. Então eu não estava vivendo em paz. Então, o que eu decidi? Não vou mais puxar esse cabo. Vou deixar. E vou descansar, eu não vou ficar com raiva não, com picuinha não. Então eu descansei. Hoje em dia, às vezes eu passo, vejo uma criança lá, a sala não é minha. Por que eu vou viver em conflito? Entende? Aí é o que a irmã falou. Prefiro ter paz. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O dia que acontecer alguma coisa, a gente sempre espera que não aconteça, que os pais, né, assumam ali a responsabilidade, porque deixaram seus filhos sozinhos na salinha, às vezes 2, 3 crianças juntas, entendeu? Mas eu descansei, não é meu. Então entra aquela questão, se possível tenha paz com todos, não é relaxamento, porque quando eu tô lá, eu cuido, mas se eu tô ausente e todo mundo sabe, não é comigo, não sou eu que vou martelar na cabeça da pessoa e colocar lá. Difícil.
bagunçam mesmo. É isso, minhas queridas. Se possível, tenham paz com todos. Corram para liberar o perdão, para que o perdão não fique ali fermentando, aliás, para que a raiva não fique ali fermentando dentro da gente e crie raízes, tá? E se torne forte. Entenda que as bênçãos do Senhor não são liberadas em um ambiente de conflito. Então não importa se você dá o dízimo, é ofertante, vai nos cultos todos os dias, varre a igreja, limpa banheiro, prega, canta, dança, dá aula na salinha, faz tudo isso, vende na cantina, mas não é um promotor, um agente da paz. A bênção não vai ser liberada. Tá demorando? Tá difícil? Olhe para sua vida, talvez você não esteja sendo um agente de paz no ambiente onde você está inserido. Como eu faço? Busca a Deus. O Senhor vai te direcionar, vai te mostrar como você ser um agente de paz na sua família, na sua igreja, na sua vizinhança, com seus clientes, com seus fornecedores, com seus amigos, na parentela. Que às vezes na família é fácil, né? Que é marido e filhos. Mas e na parentela? Pai, mãe, irmão irresponsável, cunhado aproveitador. Não é mole não. Mas eu quero abrir um grande parênteses aqui. Promover a paz não significa ser uma pessoa sem posicionamento, tá? Posicione-se. Seja uma pessoa posicionada nas suas convicções. Porém, não parta de você a briga, o conflito, o disse-me-disse, a fofoca, a conversa, entendeu? Seja o agente de mudança, de transformação, da paz. Dito isso, vamos tirar o nosso print. Amanhã nós leremos o capítulo 12. Revise sua estratégia para a guerra espiritual. Então, para você que entrou aqui, ó, a gente está lendo esse livro aqui. Recomendo esse livro de forma assim extraordinária. Eu olhei para esse livro, não dei nada por esse livro. Achei a capa muito água com açúcar, assim, né? O título também, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Gente, mas esse livro é chibatada do início ao fim, tá? Muito bom, muito bom. Então vamos tirar o nosso print. Estou com a camisa da Motivada para Motivar. Ó, Motivada para Motivar. Peraí, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui no alto. Vamos tirar o print. Foi, né, gente? Foi, pelo amor de Deus. Foi? Se não foi, vai com comentário aí mesmo. Foi. Amanhã é sábado, né? Amanhã não tem live, só a segunda. Acredito que vai dar pra fazer a semana toda 8 horas da manhã, tá? Então, já agenda aí, semana que vem, live, 8 horas da manhã. Será a nossa última semana de lives. Deixa eu ver aqui. Então, amanhã nós não vamos ler nada. Eu falei que amanhã não é não. Então, 12, 13, 14, 15. Na quinta-feira a gente termina esse livro, se Deus assim permitir, né? Se não acontecer nenhum imprevisto, tá? A gente termina ele quinta-feira. E na sexta-feira que vem, eu vou pegar aqui, a gente já inicia esse livro aqui, ó.
A Verônica tem lá, na Papel Colorido RJ, você já pode pedir o seu e acompanhar. Gente, vocês têm ideia? A única coisa, tá? A única coisa. Fala sobre foco. Tá precisando ter foco? Você perde foco com facilidade? Esse livro aqui vai resolver a questão. Tenho certeza. Ele me ajudou demais. Inclusive, gente, demais. Você não tem ideia, não. O que eu ia falar? Quarta-feira, presta atenção, não sai da live não. Quarta-feira tem um workshop online, você não vai precisar ir para lugar nenhum, você vai fazer no conforto da sua casa, online via Google Meet. A inscrição é R$19,97. E o que vai acontecer nesse workshop? Gente, eu vou levar a metodologia DISC e te ensinar a atender melhor o seu cliente, consequentemente a vender mais, fidelizar ele. A partir de um cliente fidelizado, ele vai te indicar, tudo através de um atendimento personalizado e indicado para cada tipo de perfil comportamental. Você vai sair desse workshop entendendo sobre perfil comportamental, conseguindo identificar através de características qual é o perfil desse cliente e como você vai se comunicar com ele de forma assertiva. A probabilidade de você fechar com um cliente quando você sabe quem ele é, a maneira que ele é, qual o perfil dele, é muito maior, tá? Então, nesse workshop, faça a sua inscrição, não fique de fora. Workshop do desbloqueio, metodologia DISC. Atenda melhor o seu cliente e venda mais. É isso. Outra coisa, a gente tem muita coisa. A gente vai ter o Café das Motivadas, dia 24 desse mês. Café com Make, Café das Motivadas com Make, com a Neiriane Ximenes. Ela vai dar uma palestra sobre autoestima, mas ensinando na prática a automaquiagem. Então, quem fizer a inscrição já vai levar a sua bolsinha lá de maquiagem, porque ela vai dar dicas práticas lá na hora. Delineador, máscara de cílios, como aplicar a sombra de acordo com a sua pálpebra móvel. O tipo de blush que valoriza, que levanta mais, ela vai ensinar tudo isso. Como escolher a melhor base. Entenda que a maquiagem certa te posiciona. Às vezes você está usando um batom que não condiz com você, com o que você quer passar, a forma como você usa um delineador, ou nem usa, sabe? Tudo isso ela vai falar lá no dia, atrelado à autoestima. Vai ser fantástico. E eu vou falar como o perfil comportamental influencia na sua maquiagem. Sandra, ter perfil comportamental entra no livro, entra na escola, nos professores, nas empresas. Sim, meu bem. E onde tem pessoas únicas, né? E a gente precisa entender essas particularidades, tá bom? Então tem várias coisas para você fazer aí. Workshop do desbloqueio, se você quer vender mais, de forma mais assertiva. Café das Motivadas com Make. Tem um outro evento aí entre um e outro que eu não estou anunciando, mas vai acontecer, que é a terceira roda de leitura na Cafeteria Cheirinho Bom, em Queimados. A proprietária ela tá fazendo a divulgação, mas se eu divulgar aqui nas redes sociais vai entrar em conflito com esses dois eventos, então vai acontecer isso também. Muita coisa acontecendo, tá, gente? E março, muita novidade chegando. Vocês viram aí nos stories aí que eu coloquei que tem novidade chegando. Tem coisas boas aí para acontecer, tá bom? Que mais? Acho que era isso que eu queria falar. Faça sua inscrição pro workshop, gente. Faça sua inscrição. Quer vender mais? Vem comigo pro workshop, tá bom? Então, semana que vem, live às 8 horas da manhã. Iniciaremos a única coisa na sexta-feira. A semana que vem ainda é esse livro aqui, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. A gente vai terminar ele quinta-feira, se Deus permitir. E a partir de sexta-feira que vem a gente já entra com a leitura desse livro. Eu já li esse livro, mas eu falei com a Verônica, a gente precisa ler esse livro
com as pessoas na live, porque esse livro ele é muito importante para início de ano, para você desenvolver o foco, tá? Ele é extraordinário, então já pode comprar, papel colorido já tem, você já pode adquirir o seu para acompanhar aqui nas lives. E o que eu queria falar para vocês, em janeiro nós lemos 2 livros completos em janeiro e iniciamos esse. Em fevereiro nós estamos terminando esse e vamos iniciar esse. Então pensa comigo, quando, né, que você poderia imaginar que a gente conseguiria ler? Eu, Sandra, uma pessoa que começou a ler aos 44 anos, quando que eu poderia imaginar que eu ia ler praticamente, gente, 3 livros em um mês? Vamos colocar aí 2 livros por mês, tá? 2 livros por mês. Se a gente lê 2 livros por mês, da forma que a gente está lendo, tirando aprendizado, porque eu não sei se você sabe, você que está aqui, eu já estou finalizando, tá? Não sei se você sabe, eu vou virar aqui, ó, para você dar uma olhadinha aqui no meu computador. Tá vendo isso aqui, ó? São insights das lives. Não é frase do livro. Não é frase do livro. Não estou copiando frase do autor Gary Kelly, Jay Papasan e vou colocar ali, não. São insights que nós temos aqui nas lives, aprendizados, aquele start, e eu estou colocando ali. Isso aqui é um achado, é ouro. Então não é ler o livro de qualquer maneira. A gente aqui lê o livro sugando e extraindo. Se não der para ler um capítulo, a gente não lê um capítulo. A gente não lê correndo. Por quê? Precisamos entender a forma de leitura. Então, quando a gente faz a roda de leitura, a gente traz todas essas técnicas. O que eu preciso fazer para absorver melhor o conteúdo? O que eu preciso fazer para escolher o livro de forma assertiva? Tudo isso. Então, crie uma rotina de estar aqui com a gente nas lives. Compre o seu livro, né? Adquira o seu livro para você poder acompanhar. Gente, a mente que se expande, né? Que se abre ao conhecimento, ela não volta mais para o seu tamanho original. Ela se expande, ela cresce e ali só vai crescendo. Então, aquilo que você vai adquirindo é só você transbordar. E é de uma fonte inesgotável. Não tem como secar, tá? Então, é isso. Quarta-feira, workshop do desbloqueio. Eu vou te ensinar, através da metodologia DISC, a fazer uma triagem do seu cliente, entendendo qual é o perfil comportamental dele, criando uma comunicação única para falar com ele, te dando a possibilidade de fechar mais vendas, tá? E lucrar mais através dessa metodologia, entendendo o perfil comportamental do seu cliente. Workshop do desbloqueio, quarta-feira, via Google Meet, às 19 horas, R$19,97 a inscrição. É só me procurar, fazer a sua inscrição e desbloquear aí nas vendas, tá bom? Beijo, segunda-feira a gente retorna às 8 horas da manhã. E se você quer assistir essa live toda, vai lá no meu canal no YouTube, o Motivada para Motivar, que todas as lives que são feitas aqui ao vivo estão lá gravadas, tá? Beijos, fiquem na paz, um dia de bênçãos. Beijos, irmãs Medeiros, Rô e Elis. Beijo, beijo todo mundo, gente.